A taxa Selic subiu para 12,75%, atingindo o maior valor desde a última grande queda que ela teve. Com esse momento, muitos investidores começam a se questionar e até migrar da renda variável para a renda fixa em busca de oportunidades melhores com um risco mais baixo. Mas será que essa é a decisão certa a se fazer? Por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre as oportunidades que essa alta na taxa Selic traz para os investidores, não somente da renda fixa, mas também da renda variável, coisa que muitos investidores acabam não olhando. Fala amigos, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu me chamo Wagner Raverotti, sou contador e analista de investimentos CNPI, e aqui no canal você encontra dicas sobre como investir, estratégias de investimento e também tutoriais para você que está dando os primeiros passos no mundo dos investimentos. Se você é novo por aqui, considere se inscrever aqui embaixo. Quem diria que o Brasil, depois de ter atingido uma taxa Selic muito baixa, teria de novo aí os 2 dígitos, né, como vem acontecido já nos últimos meses. E olha, tem gente que acaba comemorando muito com esse tipo de acontecimento. A verdade é que realmente surgem muitas oportunidades para o investidor dentro da renda fixa, mas nem tudo é só isso. A gente tem que aprender a olhar também além dos investimentos. Quando a gente tem uma Selic muito alta, normalmente o crédito fica menos disponível no mercado, porque tomar empréstimos ficam muito mais caros. A economia gera menos, se expande menos, menos empregos acabam sendo gerados e a vida da população, principalmente daquela que está nas faixas mais inferiores em termos de dinheiro, acaba sendo muito mais prejudicada. E a gente tem um segundo problema, que é a inflação. Se até esse momento você ainda não sabe, a taxa Selic é um instrumento bem poderoso, que é utilizado como uma das funções principais para conter a inflação aqui no país. Uma série de fatores impactam, obviamente, o aumento dessa inflação. A gente passou por uma pandemia, o governo imprimiu muito dinheiro para conseguir pagar os auxílios aí para a população, afinal acabou que tudo ficou parado, a guerra acontecendo lá fora levando a muitas commodities a ter uma subida do preço, e até quem sabe aí uma mãozinha errada na hora de definir a taxa Selic nos últimos meses. O ponto é, temos sim uma inflação que está bem alta. Só para a gente ter uma ideia, o IPCA é acumulado, que mede a inflação aqui do país, está acumulado nos últimos 12 meses em 11,3%, que é um valor bem relevante. Quando a gente olha para a previsão da inflação fechar agora em 2022, a gente tem aí no Boletim Focus uma previsão para que 2022 o IPCA, a nossa inflação, feche em 7,89%. Porém, não dá para a gente confiar 100% que vai ser isso que vai acontecer, até porque a gente pode ver aí que já teve 16 aumentos consecutivos. Pode ser que essa previsão do IPCA acabe não se concretizando e a gente tenha que aumentar ainda mais a taxa Selic para controlar ele? Pode sim. E afinal, agora a gente chega na parte mais importante, que é como esse impacto dos investimentos, o que a gente deve ou não fazer com os nossos investimentos. E primeiro de tudo, a gente vai falar diretamente da renda fixa. Afinal, não dá para a gente falar em taxa Selic e não falar em como os títulos são sim beneficiados aqui dentro da renda fixa. Afinal, a grande maioria deles tem uma relação bem direta com a Selic, ou então com a taxa aí do CDI, que é uma taxa que anda bem lado a lado com a taxa Selic. Esse tipo de aumento, né, normalmente faz com que muitas pessoas saiam da renda variável, vendam suas ações, seus fundos imobiliários, para investir em renda fixa. Afinal, para elas não faz sentido, por exemplo, ter uma rentabilidade X aqui dentro da renda variável, onde tem volatilidade, para não perder aqui a mesma rentabilidade, exatamente a mesma, pelo menos no curto prazo, sem nenhum risco adicional. Mas será que esse tipo de decisão vale a pena? E a resposta ela nem é tão direta assim, até porque isso tem muito mais a ver com seus objetivos, com os tipos de investimento que você tem que escolher, do que com a taxa Selic em si. Normalmente a renda fixa fica mais bem alocada para aquelas pessoas que ou têm um perfil para objetivos de curto prazo, que vão fazer uma viagem, um casamento, que é para comprar um carro aí, vamos dizer, num período de até 5 anos, ou para aquelas pessoas que realmente não toleram a volatilidade que tem dentro da renda variável. Até porque não faz sentido a gente investir em algo se aquilo tira a nossa tranquilidade e nossa paz. Nesse momento, por exemplo, os títulos pós-fixados, que são aqueles que acompanham, né, a variação, quanto mais a taxa sobe, mais eles rendem, quanto mais a taxa cai, menos eles rendem, tendem a ser bastante beneficiados, até porque a gente não tem como prever o que vai acontecer no futuro. E sim, existem muitos CDBs, LCIs e LCAs que podem ser boas oportunidades para você, principalmente se conseguir rentabilidades superiores a 100% do CDI. E muitos podem perguntar, a hora que eu falei aqui dos pós-fixados, mas Wagner, não seria uma boa hora para investir nos pré-fixados? Só para você entender, enquanto um pós-fixado ele varia conforme a taxa, o pré-fixado te paga exatamente aquela rentabilidade que você contratou na hora que investiu ao longo do tempo até o vencimento. E a resposta para essa pergunta é que sim, mas também que não. O ponto aqui é que caso você invista num pré-fixado que está pagando hoje,
e você erre nessa conta e, por exemplo, a inflação continue mais alta por um longo período de tempo, ou até que a taxa Selic tenha que aumentar ainda mais, o seu título vai acabar perdendo valor aí no curto prazo, e no longo prazo pode até estar perdendo para a inflação. Só de exemplo, eu conheço algumas pessoas que compraram e investiram em títulos pré-fixados quando a taxa Selic saiu lá de seus 2 e alguma coisa lá para o 8%, conforme ela foi aumentando, e essas pessoas acreditaram que ia voltar a cair, só que não foi o que aconteceu. Então essas pessoas estão sim perdendo para a inflação com um título que está pagando ali próximo de 8, 9% ao ano. Mas eu vejo que o ponto mais curioso aqui é realmente a renda variável. Até porque quando a gente pelo menos olha historicamente, a renda variável tem se mostrado muito mais interessante no longo prazo do que a renda fixa em si. Por mais que as pessoas façam essa movimentação, muita gente acaba não vendo só que a alta da taxa Selic também abre excelentes oportunidades na renda variável. Muitos investidores impacientes acabam saindo, vendendo suas ações, seus fundos imobiliários, para irem para a renda fixa conforme a taxa Selic vai aumentando. E o que acontece é que, como tem muita gente vendendo, a cotação dessas ações, desses fundos imobiliários, tende a cair, abrindo excelentes oportunidades. Outro ponto que influencia essa queda no preço das ações é que como a taxa Selic acaba aumentando, na hora que as pessoas vão trazer a valor presente lá o resultado das empresas, se você não sabe, uma forma de você avaliar uma empresa é você estimar os resultados dela ao longo dos próximos anos e trazer esses resultados aqui hoje, no valor presente. Quanto valeriam hoje? Usando uma taxa de desconto, que aí obviamente tem uma relação bem direta com a taxa Selic. Ou seja, quanto maior a taxa, maior é o desconto, mais baixo vai ser o preço dessa ação. Então podem sim surgir excelentes oportunidades até mesmo na renda variável. Como o preço das ações acaba caindo, você pode conseguir comprar ações de certas empresas por um preço ainda menor. E se você observar nos fundos imobiliários, essa relação ela é ainda maior. Se você olhar, pegar o gráfico lá do IFIX, que é o índice que mede os fundos imobiliários, e pegar a taxa Selic, você vai ver que tem uma relação, uma proporção aí quase que inversa. Conforme a taxa Selic sobe, o preço dos fundos imobiliários, o índice acaba caindo, e quando a taxa Selic cai, o preço acaba subindo. Por isso que nesse momento que a taxa Selic está bem alta, pode sim que você encontre buscando ali fundos imobiliários que tiveram uma queda de valor e que podem aí estar te proporcionando bons resultados ao longo do tempo. É por isso que você tem que parar de procurar qual a melhor oportunidade conforme a taxa Selic está mais alta ou está menor, e sim começar a seguir uma estratégia, definir uma estratégia para você investir, independente desses cenários. Porque uma Selic alta pode trazer oportunidades dentro da renda fixa, mas também acaba trazendo dentro da renda variável. Quando você segue uma estratégia, por exemplo, diversificando entre os dois tipos, pode sim ser uma opção, você consegue aí ter muito mais retorno no longo prazo. Praticamente todo o dinheiro que eu tenho para objetivos de curto prazo, ele fica investido sim na renda fixa. E todo aquele que eu tenho para o longo prazo, que são objetivos maiores, que eu tenho um prazo muito maior para atingir, eu deixo investido na renda variável, que é onde, pelo menos historicamente, a gente tem aí uma rentabilidade muito maior. Mas me conta aí, com essas altas que a taxa Selic vem tendo nos últimos meses, você tem aplicado mais em renda fixa ou em renda variável? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha tirado suas dúvidas. Qualquer coisa, deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Um grande abraço e valeu!